Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 33º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 23 de maio de 2019, hoje é quinta-feira. O tema de hoje é a porta do vale, que representa para nós a porta da decisão. O texto está em Neemias capítulo 3, versículo 13, que fala assim: A porta do vale. Reparou Hananum e os moradores de Zanoá edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do montouro. No capítulo 2, no versículo 13, vai falar um pouquinho também dessa porta, eu queria ler para vocês. De noite, eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estava assolado, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Vocês lembram que quando Deus mostrou, né, para Neemias, quando Deus levou Neemias em Jerusalém, aqui está dizendo que ele saiu. Primeiro, ele chegou em Jerusalém de noite. Quando ele foi sair para observar como estava tudo, a porta que ele saiu para observar isso foi a porta do vale. E eu queria deixar registrado essa parte porque é muito importante. E é interessante que a gente já estudou as outras portas, né? As outras, quantas? Nós estamos na quarta porta. A gente já estudou e a gente não viu uma conexão de uma porta com a outra, né? Se essa estava de frente para aquela ou aonde estava perto aquela porta. Mas a porta do vale, ela está dizendo que ela está perto da fonte do dragão e ela está perto da porta do montouro. O montouro é a porta do lixo. Nós vamos falar disso depois. E então é interessante a gente ter essa noção para a gente compreender o que Deus quer falar conosco. Então a porta do vale está perto dessa fonte do dragão, coisa boa não deve ser, né, irmãs, para chamar fonte do dragão, e perto da porta do lixo. E quando nós falamos de vale, automaticamente vem, eu creio que vem duas mensagens de vale na nossa mente: o vale de ossos secos e o vale da sombra da morte, em Salmos capítulo 23. Tem milhões de coisas sobre vale, né? Deus deu vitória para o povo no vale. Tem várias coisas sobre vale, mas eu precisei reter aqui e me deter nesses dois vales: o vale da sombra da morte e o vale do livro de Ezequiel, capítulo 37. Bom, quando a gente se fala de vale, automaticamente a gente já pensa em lutas, né, irmã? A gente já pensa nas batalhas, já pensa nas lutas. E é interessante que ontem, parece que o Espírito Santo. Eu não sabia que eu ia falar da porta dos vales, né? Eu listei as portas, estou tentando falar delas em ordem, mas eu não tinha feito o devocional de ontem, eu não sabia qual porta seria a de hoje, né? Então, eu liberei aquela palavra pela manhã, antes de falar da porta que eu ia falar ontem. Falei da dificuldade, falei daqueles que estão passando por tribulações. E eu não tinha noção de que a porta do vale hoje falaria sobre isso, né? Então a porta do vale, ela representa isso na nossa vida. Aqueles momentos difíceis mesmo, aquelas provações, porque vale, irmãs, imagina na sua mente o que é um vale. O vale é uma baixada, né? É um meio onde existe duas montanhas, né? Onde existe dois lugares e aquela baixada ali é o vale. E assim, às vezes, na nossa caminhada da nossa vida, nós passamos por vales. Às vezes, nós atravessamos alguns vales. E nós temos tanta história sobre o que Deus já fez nos vales. Deus já deu vitória para o seu povo. Deus já encheu as cisternas de água para, para o povo dele ali em Israel. E várias coisas Deus já fez nos vales, mas eu quero falar do vale de ossos secos em Ezequiel capítulo 37. Vamos lá? Temos algumas coisas para a gente aprender sobre vale, né? Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito. Ele me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale. O
que estava cheio de ossos, e ele me fez passar em volta deles, e sobre esse vale, eis que estava tudo sequíssimo. E aí ele fala no versículo 3: Então me perguntou, filho do homem, acaso pode viver esses ossos? Eu respondi, Senhor, tu sabes. Disse ele, profetiza estes ossos, e dizei-lhes, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar em vocês o Espírito, e vocês vão viver. Eu porei tendões sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, eu ouvia ruídos, um barulho de ossos que batia contra os ossos, e ajuntava cada osso no seu osso. Eu olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e crescia a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dizei: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminado. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei em terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair o povo, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e viverei. Vós estabelecerei, vos estabelecerei na minha própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz isto, diz o Senhor. Então, irmãs, o Vale dos Ossos Secos, eu sempre achei isso uma visão meio absurda, né? Eu imaginei, não, deve ter sido difícil para esse profeta ter essa visão. Você já imaginou uma visão? Você vê muitos ossos, tudo misturado, tudo seco, e, e, e ele pergunta, né? Acho que deve ter sido uma pergunta difícil para Ezequiel. Se coloque no lugar de Ezequiel, você está nesse vale dos ossos secos e o Senhor te pergunta nesta manhã: poderá viver esses ossos? Aos olhos naturais, a gente vai dizer que não, né? Mas eu gosto da resposta de Ezequiel. Ele diz: Senhor, tu sabes. Ele não quis nem colocar a resposta dele. Ele não quis dizer, eu acho que não, eu acho que sim. Ele falou, Senhor, o Senhor sabe. E nós temos que atravessar alguns vales na nossa vida. Às vezes é necessário atravessar alguns vales, porque há um caminho do outro lado nos esperando, ou temos que subir ao monte do Senhor para adorá-lo. E os montes às vezes estão nas laterais, né? Um de um lado, outro do outro. A gente é que vai decidir. A palavra de Deus fala desse vale da decisão em Joel, no capítulo 3, versículo 11 e 14, fala assim: ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, congregai-vos, o Senhor faz descer ali os seus fortes. Suscitem os gentios, suba ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, o largar está cheio, e os vasos dos lagares transbordarão, porque a sua malícia é grande. Multidão, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Quando nós estamos em um vale, irmãs, um vale de dificuldade, um vale de provações, um vale que nós não sabemos como chegamos ali, algo veio sobre a nossa vida que a gente não sabe o que fazer, é um vale de decisão. É ali que nós vamos decidir a nossa vida. O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos olhar para os montes, como eu disse ontem, elevo os meus olhos para os montes.
Provavelmente Davi escreveu isso em algum vale, eu não sei, não estou dizendo, não sei um estudo certo sobre isso, mas quando a gente está falando de vale hoje e a gente vê aquele salmo falando, eleva os meus olhos para os montes. Então, se você está lá no fundo existe algo alto acima. Então, lá está falando, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então você está num vale, um vale de dificuldade, um vale da enfermidade, o vale do luto, o vale da traição, o vale. Aqueles vales, né, irmãs, que a gente sabe que vem muitas vezes na nossa vida, que a gente não sabe como parar, paramos ali, a gente olha ao redor, tudo seco, como estava o vale dos ossos secos, tudo destruído, tudo sem vida, e o que a gente precisa fazer? Enquanto eu preparava esse devocional, e desde ontem eu já tinha escolhido o louvor desse devocional, porque ontem, quando eu terminei de entregar o devocional, aí que eu fui ver, pensei, qual é a porta do dia seguinte? E ali já veio uma canção no meu coração, uma canção em espanhol, que é muito gostosa, muito alegre, e do cantor Marcos Witt, que eu gosto muito, né? Que ele fala. Ai, como que é o nome? Nos vales e nos montes, né? Que chama a canção. E aí o Senhor começou já a preparar esse devocional no meu coração. Mas a única coisa que o Senhor já mostrou claro, que o que nos tira de um vale é a nossa voz. É a nossa voz profética, é o nosso clamor, é o nosso louvor. E é engraçado que nos vales você é um lugar propício para você proclamar, porque ali tem o eco por causa das duas montanhas, e ali o que você falar vai sair muito alto. Talvez muitas vezes nesse vale você vai ouvir apenas a sua voz, mas então você coloque nos seus lábios louvores, coloque nos seus lábios cântico de alegria, coloque nos seus lábios palavra profética. No vale, nós não podemos deixar que a murmuração, a palavra negativa, a falta de esperança, né? O Senhor está dizendo aqui que o Senhor restaurou esse povo, né? O Senhor restaurou esse exército, ele levantou um exército daquele vale de ossos secos. E o nosso devocional tem falado sobre isso, que Deus tem levantado um exército de mulheres. Mas cabe a nós nos levantarmos, cabe a nós pelo menos profetizar, pelo menos erguer os nossos olhos para o alto e dizer: Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de ti, que fez os céus e a terra. E só o Senhor pode te elevar e te tirar desse vale, porque o desejo do inimigo, irmãs, é que nós ficamos ali nesse vale e morramos ali no vale, né? E viramos ali ossos secos. Aqui está dizendo, profetiza sobre eles, né? Está falando que profetiza sobre eles. Depois que profetizou, que começou a entrar ali a carne, que se formou um exército, faltava algo importantíssimo. Faltava o Espírito. E aí o Senhor fala para Ezequiel, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem. E aí ele começa, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivas. E quando ele fala isso, o Espírito entrou sobre aqueles ossos e deu vida. Então, irmãs, além de nós estarmos de pé, nós precisamos ter vida. Nós precisamos ter o espírito de vida. O espírito representa o fôlego de vida do Senhor. Quando Deus criou o homem, ele soprou sobre o homem o fôlego de vida. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor diz também que ele vai abrir as nossas sepulturas e vai nos tirar dali. Ele vai te tirar do seu vale. Mas você tem que pelo menos querer. Você tem que erguer a sua voz. Aqui está dizendo que eis que então lhe disse o filho do homem: estes ossos são a casa de Israel. Estes ossos secaram e pereceu a esperança deles, e eles estão exterminados.
Talvez a gente está passando por um vale que a gente acha que chegou o fim da nossa vida, que aqui agora não vai ter solução. Isso aqui vai me consumir, isso aqui vai me destruir. Eu não vou nem clamar, eu vou deixar as coisas correrem solta. Mas não é isso que Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para profetizar por esse vale. Só que nós precisamos, para profetizar, irmãs, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos sentir a presença dele. Não foi qualquer um que profetizou. Banalizou-se muito essa palavra de profetizar. Banalizou muito. A gente acha que é só abrir a boca e falar. Não, você tem que falar aquilo que você crê, você tem que falar aquilo que você tem convicção, você tem que falar aquilo que pelo menos você tem fé. Você tem fé para que Deus vai transformar esse vale de ossos secos em um exército? Você tem essa fé? Porque às vezes nós não temos fé, irmãs. Às vezes nós estamos passando por dificuldade e a gente vai na religiosidade, achando que tá tudo bem, mas no fundo, às vezes a gente não tem fé. E hoje o Senhor quer te encher de fé. Eleve os seus olhos para o monte e clama aquele que vai vir o socorro, né? Ele quer nos encher de fé, ele quer transformar a nossa vida, ele quer nos colocar carne. Talvez a gente está enfraquecido, a gente está fraco, só estamos nos ossos, né? Estamos nos arrastando, mas nesta manhã ele quer nos encher de força, de coragem, colocar carne sobre nós, colocar o Espírito Santo sobre a nossa vida e nós vamos levantar um exército. E esse exército vai marchar, vai sair desse vale, mas ele vai para onde? Ele vai subir ao monte para adorar o Senhor, né? Em Isaías, capítulo 2, versículo 3 fala assim: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte, à casa de Deus, o Deus de Jacó, para que ele nos ensine o seu caminho e nós vamos andar nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa é uma palavra profética sobre os fins dos tempos, sobre o que vai acontecer. E o que vai acontecer, o que Deus quer, o que Deus planejou, é que todas as nações vão a Jerusalém para adorá-lo. E é para Jerusalém normal ali, a Jerusalém que está ali pertinho, você pega o avião, chega lá. Pois é, esse é o plano do Senhor, que as nações venham a Jerusalém, quando ele restaurar todas as coisas. O povo dele, a terra dele, continua sendo ali, e ele vai nos guiar para lá. Aqueles que foram redimidos, aqueles que foram agregados, né? Nós fomos agregados, enxertados na oliveira verdadeira, nós estaremos lá. O meu sonho é ir antes disso, antes da volta de Jesus. Mas se não conseguir, todos nós vamos ir para lá. Então, esse vale que nós estamos nele, nós temos que sair dele, mas nós vamos sair com os nossos lábios. Nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos ter prazer em louvar ao Senhor. Descubra, irmãs, neste dia, o prazer de louvar ao Senhor. Coloque louvores no seu lar. Não importa o que você está passando, coloque louvores no seu lar. O dia que você descobrir o poder do louvor, o dia que você conseguir se conectar com uma canção de tal forma que você sente o seu espírito se mover, a sua carne estremecer, a sua carne se prostrar, a glória de Deus, há um poder no louvor. Deus tem levantado muita gente bacana, muita gente ungida para estar trazendo bons louvores, né? Nos guiar nos louvores. Cante louvores ao Senhor. Se você não tem louvores que não sabe, cante os salmos, né? O maior livro de louvor da palavra de Deus, os salmos. Cante louvores. Olha, irmãs, eu já tive tantas vitórias, mas vitórias assim maravilhosas só no louvor. Ali eu entro dias e dias numa canção e vou gerando aquilo no espírito e vou cantando e vou até que aquilo que eu estou cantando se torne uma realidade. É isso que aconteceu com Ezequiel. Ele foi profetizando, profetizando, profetizando até que aquilo se tornou uma realidade. E essa profecia nós temos que buscar de Deus
direção de que não seja só aquela coisa de boca para fora, não seja só aquela coisa, irmã, profetiza que o seu casamento vai melhorar, profetiza sobre a vida do seu esposo que vai melhorar, sobre a vida dos seus filhos, sobre aquilo que você está passando. Tem que ser genuíno, tem que ser um conjunto. Eu creio, eu estou aqui nesse vale, mas existe um maior que está acima de mim, que vai me tirar desse vale. Tem que ter fé, tem que ter esperança. Deus quer restaurar a nossa esperança. Deus não nos criou para viver em vales. Deus não nos criou para viver em desertos. A gente passa por eles, passa, mas o final só serve para glorificar o nome de Deus. Não se acomode no vale. Não se acomode, irmãs. Creia, luta no seu espírito, põe força nessa carne, né? Firma os seus ossos, porque o Espírito do Senhor vai soprar sobre você e vai trazer uma restauração em nome de Jesus. Então, o vale, a porta do vale que nós vamos restaurar hoje é a porta da decisão. Tem muita gente que perdeu o poder da decisão. Nós estamos entregando o poder da nossa decisão nas mãos do inimigo. E se nós perdemos o poder da decisão e perdemos o poder de liberar uma palavra, aí não tem como se erguer, irmã. Se não temos fé, se não temos esperança, se não abrimos os nossos lábios, declaramos quem Deus é, independente da circunstância, não tem como ver vitória. Deixa eu ler aqui o Salmo 23, que fala do vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A gente precisa declarar as verdades do Senhor. Por isso que eu digo e vou dizer mais uma vez, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus, conheçam o que Deus diz. Por que essa pessoa que estava passando pelo vale da morte diz que não vai temer, porque a sua vara e o seu cajado me consolam? Porque ele conhecia isso, ele sabia disso, né? Ezequiel profetiza ali, por quê? Porque ele sabe do Deus de Israel, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o poder que existe nesse Deus. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Vamos ler também Salmo 149, o versículo 6 a 9. Esse salmo uma estratégia de guerra, é um segredo de guerra nesse salmo. Quando eu aprendi esse salmo há 20 anos atrás, que eu aprendi isso, que o louvor é uma arma de guerra. E às vezes na nossa vida a gente vai estar passando algo que só nos resta adorar. Só que o que está acontecendo hoje em dia, não. Hoje em dia o que resta é murmurar. O que resta é falar contra você mesmo, falar contra a sua bênção. Não, mas não tem mais jeito. Eu estou no vale dos ossos secos, não tem jeito. Já morri, já sequei, já se foi. Há solução. O Deus da vida, o dono do espírito, está conosco. E ele pode botar um espírito de vida dentro de nós, em primeiro lugar. E através da nossa boca, através do nosso fôlego, a gente libera vida para outros. Assim é esse devocional, não é mesmo, irmãs? É uma palavra, mas que quando vem ao nosso coração, nos traz ânimo. Então vamos ler Salmo 149, versículos 6 a 9. Estejam em seus lábios os altos louvores e uma espada de dois gumes nas suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algema de ferro, para executar a sentença escrita entre eles. Esta é a glória de todos os fiéis. Aleluia. Então aqui está dizendo que se nós tivermos na nossa boca altos louvores, vai estar na nossa mão uma espada de dois gumes e nós vamos prender aqueles que estão nos prendendo, aqueles que estão nos secando, nos definhando. Tem muita gente vivendo uma morta viva. Eu vi esses dias uma palavra, é um trechinho de uma palavra que a Camila Barros estava falando e ela disse: o inimigo não quer, ele não preocupa, ele não está preocupado muito em fazer muita coisa, ele só quer que você seja uma morta-viva, só isso, né? Aí ela falou, se você for uma morta-viva, você vai fazer o seu ministério relaxadamente, você não vai cuidar da sua casa, você não vai viver.
O inimigo está tirando a alegria de viver das pessoas. E em especial dos cristãos. Não estou falando do mundo. Porque esse devocional é para preparar um exército. Um exército que já conhece o seu Senhor. Né? É nos fortalecer para alcançar a vida, sim. Mas aqui é uma preparação para o exército. O inimigo tem roubado a alegria de viver das pessoas. Existe uma palavra que fale que a gente não venha perder a alegria da salvação. Só da gente ser salvo, irmã, só da gente ser amado, querido de Deus, saber que Deus está olhando por nós, independente dos nossos vales, isso já é muita alegria para a nossa vida. Saber que nós não estamos à riveria, viver de qualquer maneira. Não, existe um Deus que zela por nós. E eu tenho visto isso. Mulheres que eu converso que perderam a alegria de viver. Mulheres, às vezes, novas, né? Ou mulheres que estão... ela falou isso também nessa palavrinha. Ela falou sobre... Foi só um trechinho que eu vi, eu não vi a mensagem completa. Ela falou, muita gente aprisionada dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, o inimigo está deitando e rolando na nossa vida. Porque quando nós estamos dentro da nossa própria casa e nós não temos força para levantar e fazer algo para nós, né? Uma comida que a gente precisa comer, uma casa que a gente precisa arrumar, porque nós vivemos ali, o inimigo está roubando a alegria de viver das pessoas. Ele quer, o prazer dele é ver um exército de ossos secos. Mas o nosso Deus, Jesus, aquele que morreu por nós, Yahweh, que é o nome do Deus de Israel, o nosso Pai Celestial, ele quer um exército. Se levanta, irmã, receba fôlego de vida. Se não fica olhando para essa dor, para esse lamento, não. Se levanta desse vale, erga suas mãos para cima, cante aquele que é digno de louvor. Então, quando eu escolhi essa canção hoje, uma canção alegre, coloca ela bem alto, louva o Senhor. Né? Essa canção está dizendo que nos vales ou nos montes, vamos adorar o Senhor. Subamos ao Monte Sião e adorar o Senhor. Clame ao Senhor. Né? Declare para o Senhor o teu amor, a sua fé. Não se abata, não se proste. Porque se nós nos entregarmos, irmãs, aí não tem muito o que fazer, né? Porque o Senhor, ele faz, ele age. Mas ele pergunta para nós, você quer que aconteça? Como está dizendo aqui para Ezequiel, esses ossos podem viver? Seu casamento ainda tem solução? Sim, Deus, tem uma esperança de solução. Eu estou a fim de tentar. Então Deus entra. Seu filho tem solução? Tem, Senhor. Meu filho tem uma boa qualidade, ele tem solução. Então eu vou entrar com você. Você está enfermo, você crê na cura, você crê que eu posso te dar alento, que eu posso te dar refrigério? Eu creio, Senhor. Então eu vou entrar com você. Então tem a nossa participação da fé. Foi o que eu disse ontem sobre aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus chega para ele, o dono da cura, né? Pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele começa. Ai, Senhor, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Dá vontade de... Eu não sei se Jesus falou isso, né? Mas se fosse eu, acho que ia falar para ele: eu não tô te perguntando isso. Não tô te perguntando as impossibilidades ou as suas lutas. Eu tô perguntando se você quer ser curado. E hoje o Senhor te pergunta: você quer ser curado? Hoje o Senhor te pergunta: você crê? Você quer? Eu quero. Então vamos junto. Vamos junto. Vamos levantar e louvar o Senhor. Uma coisa que eu fico, assim, muito triste. Por que o mundo, muitas vezes, muitas pessoas não se convertem? Porque nós passamos aquela imagem de que o evangelho é triste. Você vai ter que deixar de beber, você vai ter que deixar de dançar, você vai ter que deixar seus amigos, você vai ter que deixar as festas. E aí eles devem pensar assim: nossa, eu vou viver de quê, né? Porque o mundo está sabendo se alegrar. Claro que a alegria deles é passageira,
A alegria deles muitas vezes leva a caminhos de morte, mas eles muitas vezes sabem se alegrar. E nós que temos um Deus que nos sustenta a cada manhã, não nos alegramos. Não nos alegramos. E depois temos inveja do ímpio. Depois a gente tem inveja do ímpio, a gente olha para o ímpio. Por que que o ímpio prospera? Por que que o ímpio está feliz? Por que que aquela mulher está feliz no casamento dela? Nem cristã ela é. Porque a gente não está tomando posse daquilo que é nosso. Nós temos que nos alegrar. A gente vê o Brasil na calamidade que tá lá no vale, mas eles se alegram na carne, né? No dia do carnaval, o povo se esbalda. É a voz do povo ecoando nos quatro cantos da terra, aquelas músicas podres que só leva à destruição, cantando derrota, cantando miséria, cantando destruição para si mesmo. Mas nós não levantamos. Outro dia teve um congresso na minha igreja, um congresso de criança, e é muito gostoso, é muita alegria. E eu pude ver a cara de alguns irmãos que parecia que estava morto. A cara de tristeza, de desgosto, de olhar e não gostar daquela alegria. Porque tem uns religiosos que acham que nós temos que estar sofrendo, que nós não podemos nos alegrar no Senhor. Eu não sou uma pessoa de ficar de baderna, de sair pulando, de sair dançando para qualquer coisa, não. Mas se você está vendo o Espírito do Senhor se mover, transforme isso na sua vida, irmã. Muda esse lamento. A Bíblia diz que tem transformado o meu pranto, né, o meu lamento em festa. Eu gosto muito de pandeiro. Há uns anos atrás eu comprei um pandeiro profeticamente. Deve ter uns, não lembro mais quantos anos, talvez uns 9 anos. Eu comprei esse pandeiro e eu falei, Senhor, quando eu estiver na guerra eu vou tocar pandeiro. Quando eu estiver alegre eu vou tocar esse pandeiro. E de vez em quando, e eu acho que hoje é um dia ótimo para eu tocar o pandeiro com essa canção maravilhosa. De vez em quando eu toco um pandeiro, eu danço na minha casa como Miriam. Eu me alegro no Senhor porque Ele tem transformado, Ele tem tirado as nossas vestes de luto, Ele tem transformado a nossa vida. Mas a gente levanta e sai arrastando, murmurando. Que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não realizei meu sonho, que eu não consegui isso, que eu não consigo aquilo. Vai ter vitória não, irmã. Vai ter não. Se continuar assim, não vai ter. E não adianta jogar a culpa em Deus, não adianta jogar a culpa em ninguém. Porque nós é que somos dono da nossa boca. Como é que a Bíblia diz, abra sua boca e a encherei? Como que Deus vai... Como é que é isso? Será que a gente fica esperando que Deus vai violar a gente, vai tomar a gente vai falar? Como? Se a gente não abre a nossa boca. Então, abra a sua boca. Abra a sua boca para o Senhor te encher de vida, te encher de restauração. Não olhe a circunstância, não. Não olhe para baixo no vale. Olha para cima. Olha para o monte. Há um Deus lá em cima que criou os céus e a terra, que tem todo o domínio, que sustenta um planeta, que sustenta um universo, que sustenta os planetas no ar, né? Não é uma coisa fantástica? Que sustenta a nossa vida. A nossa vida é tão frágil, irmãs, tão frágil. Nós esquecemos que nós somos pó e cinza, que nossa vida é um sopro. Tirou o sopro, já era. Então, enquanto estamos vivos, vamos louvar o Senhor, vamos declarar esse salmo. Começa a declarar esse salmo. Pega esse salmo 149 e declara ele por dias. Foi isso que eu aprendi quando eu entendi, quando eu ouvi um dia uma ministração de uns 23 anos atrás, que esse salmo era de guerra, que na nossa boca, quando estivesse na nossa boca os altos louvores, automaticamente estaria uma espada. Irmãs, quando você vai louvando, você vai enchendo de vida. Agora eu quero falar uma outra coisa também. Aprende o que é louvar. Não vai pro vale muitas vezes e fica ouvindo música que vai te botar lá para baixo, não. Bota louvores de alegria, sabe? De adoração. Não é aquelas musiquinhas que às vezes tá quase te deprimindo. Porque não é só porque a música é cristã, ela tem momentos. Tem música que tem momentos, né? Se você não fica ouvindo muita música que vai te botar mais para baixo. Bota uma música de guerra, bota um louvor de alegria, dança para o Senhor, salta, né, de alegria. Davi dançou para o Senhor, o maior líder de louvor,
da palavra de Deus, Davi. E ele dançou para o Senhor. E ele foi desprezado pela sua própria mulher, Mical, quando vê ele pela janela, e ela imagina, que idiota, né? Que ridículo, o rei fazendo isso. Assim como eu vi e já vi muitas vezes irmãos com cara de sei lá de quê, rejeitando, menosprezando, desprezando o irmão que está se alegrando no Senhor. Assim como muitas vezes nós fazemos, né? Com aqueles do reteté, a gente despreza que aquilo não é de Deus. Você já viveu aquilo? Não estou defendendo, não sou desse tipo de igreja, não estou defendendo, mas já vivi, conheço muita gente, sei que não, muita coisa ali não está errado. Quando vem o Espírito do Senhor, o problema nosso é esse. Lembra ontem que eu falei? Nós não somos sensíveis ao Espírito de Deus e nós não deixamos o Espírito Santo nos tomar. Claro que você tem que ter um culto racional, você tem que ser inteligente, por isso que você tem que conhecer a palavra, para você saber que meio que você está se metendo, né? Mas nós não deixamos o Espírito Santo nos tomar. Nós não deixamos o Espírito Santo nos tomar, como tomou com Davi. Sabe por quê? Porque a nossa reputação, né? O que o povo vai pensar se eu levantar as mãos e adorar o Senhor? Sabe uma coisa que eu fui liberta? Não sei se vocês já sentiram isso. Você está na igreja, o pregador está pregando, e o mover de Deus está caindo, está todo mundo quietinho, mas de repente o Espírito Santo fala, levanta minha filha, levanta suas mãos, levanta, e você olha e fala assim, não, mas na igreja não tem ninguém levantado, não importa, eu quero que você levanta, quando você levanta, no momento que o Espírito Santo disse para levantar, quando você levanta as suas mãos, quando o Espírito Santo diz para você levantar, você está destruindo cadeias. Eu já tive experiência assim, de estar ali no lugar e de repente o Senhor levanta a sua mão, glorifica. Não importa quem está do seu lado, quem não está. Não se intimida, irmã. Não se intimida. Porque quando nós estávamos no mundo, talvez esbaldávamos no mundo, né? Ah, dançava as micaretas, dançava lá na Bahia, dançava sei lá onde. Mas quando vem para o Senhor, quer ser um religioso, quer ser santo, né? Ser santo não é isso, ser santo é no seu espírito, é na sua mente, é no seu coração. Então, assim, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, porque você está perdendo a grande chance, talvez a sua vitória, talvez o momento que você entrar no seu quarto e se alegrar no Senhor, ali já Deus já dissipa toda trevas, Deus já dissipa toda opressão, toda depressão, toda apatia. Coloque louvores. O inimigo tem que fugir da sua casa, encha a sua casa de louvores. Então é isso que eu tenho para falar hoje, irmãs. O vale da decisão. E ele fica perto do vale do lixo, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ver se amanhã, a porta de amanhã, não é a porta do lixo. É exatamente a porta do lixo. Tá em ordem. Então, muitas vezes nós estamos no vale porque a gente está acumulando lixo. Então, nós vamos falar disso amanhã, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Que o Senhor transforme as nossas vidas, porque Ele está levantando um exército. Mas Ele precisa da sua participação. Para você ser um soldado do exército, você precisa levantar desse vale. Começa ajoelhando, tá arrastando, ajoelha. Ajoelhou, firma os pés e levanta. Levantou, levanta as mãos. Levantou as mãos, abre a boca. Louva, louva. Porque vai cair por terra as muralhas que têm tentado te prender. Aquela falta de força, aquela falta de ânimo, aquela falta de visão para a vida, aquela falta de esperança, Deus vai jogar por terra e vai te dar uma nova visão. E aí você vai fazer como Ezequiel. Ezequiel não viu mais aquele vale de ossos secos, ele viu um exército de gente cheia do Espírito de vida. Tá bom? Fiquem com Deus, até mais.